Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos no 18º domingo do tempo comum e a liturgia da palavra, como sempre, ela tem uma temática própria para cada domingo e em cada ano. E nós temos uma leitura para a primeira leitura do livro do Êxodo, que fala do pão que vem do céu, que cai do céu. E por sua vez, Jesus é que no capítulo 6 de São João também vai falar do pão do céu, que é Ele mesmo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha linha, na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Disse-lhes, pois: ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento, e pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial, ele fala também do pão, é o Salmo 77, e o refrão diz o seguinte: o Senhor deu a comer o pão do céu. Vejamos também a leitura do Evangelho de São João. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos crer, ver e crer em ti? Que obra fazes?
Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Demos graças a Deus. Então, esse texto do Antigo Testamento representa uma situação difícil no deserto. O povo hebreu, que estava sendo oprimido no Egito durante cerca de 400 anos, serviam ao faraó praticamente de graça, né? E eram explorados depois porque o povo estava aumentando em número e até perseguidos. Então esse povo foi libertado por Moisés, que Deus escolheu como um líder, porque Moisés era um filho de uma hebreia e houve um tempo em que o rei mandou que todas as crianças do sexo masculino fossem mortas quando nascidas dos hebreus. Ele tinha medo desse povo, que crescesse demais. E aconteceu que uma hebreia, ela teve um filho e, com medo que esse filho fosse morto, ela o colocou numa cestinha e sabia que uma filha do faraó vinha banhar-se com as suas companheiras lá naquela margem do rio Nilo. E ela percebeu que havia uma criança, as empregadas dela foram buscá-la, e ela gostou daquela criança. E nesse meio tempo, então, aparece a filha, irmã dessa criança, que chegou a ser chamada Moisés, né? Então, esse Moisés, líder do povo, agora está lá no deserto, e o povo, com o povo, que ele libertou do Egito, depois de crescido na corte do faraó. E ele, então, não sabe o que fazer. O povo está reclamando com ele, e nessa aflição toda, ele recorre a Deus. Javé, o Senhor, que é o Deus dos patriarcas também. E aí, diante da reclamação de falta de comida, imagina, margens do Nilo, o que não faltava era a comida. Cereais, vegetais, mesmo carne de animais, fora o peixe, né? E aí no deserto aquela penúria. Reclamaram da água, agora reclamaram do pão. Comida. Quando se diz pão, é comida, alimento, não é só o pão feito de trigo, de cereais, mas a comida em geral. Então Deus prometeu que daria carne para o povo. Veio um bando de codornas, aquelas aves de arribação, né? Que durante uma época do ano, durante o inverno estão numa parte, durante o verão noutra parte. E aí, cansado, aquele bando pousou em cima do acampamento. Eles comeram carne à vontade. E ainda prometeu: e amanhã de manhã vocês vão ter também o maná. Maná. Maná vem da palavra. O que é isto? Quando caiu, eles viram aquelas, pareciam umas bolotinhas, né? De cristais. Eles se admiraram e perguntaram a Moisés: manhu, daí vem maná, né? O maná é o pão caído do céu. Mas na realidade é o fruto de uma árvore, uma espécie de resina, muito substanciosa. E a recomendação aqui foi: vocês cada dia podem recolher.
o suficiente para um dia. Vejam só, não é? O suficiente para um dia. E quando chega a vigília do sábado, aí podiam recolher o dobro, para não faltar. Então era um alimento racionado, parco, pouco alimento, e ainda cada um deveria pensar no outro. Um exemplo é a nossa pandemia, não é? A gente está falando aí nos meios de comunicação, 14 milhões de pessoas desempregadas, 100 milhões de pessoas que comem mal ou, de fato, passam fome, né? 100 milhões aqui no Brasil. São as estatísticas que andam por aí. E quanta gente está ajudando os desempregados e aqueles outros também que não só são desempregados, mas não têm nem como trabalhar. Biscate, nada disso. Então é a caridade do povo, de tantas e tantas pessoas, cujo coração é Deus que move. Elas estendem a mão, estão lá ao lado, não deixam faltar as coisas. Tempos de carestia estamos vivendo. Quanto mais a gente vê e lê sobre a situação dos povos em geral, são milhões, até bilhões de pessoas que passam fome, sobretudo agora agravada pela pandemia. Então esse uso parco, moderado dos alimentos, alimenta mais gente. Mas tem também pessoas que fazem o contrário, vão acumulando, né? Enriquecendo, né? E não dão aquilo que poderiam dar de contribuição para o bem-estar da sua nação e da humanidade em geral, sem falar das pessoas realmente desprotegidas. Agora o Evangelho, ele supõe, nós estamos aqui no capítulo 6, a multiplicação dos pães, que nós já vimos domingo passado, né? Há mais tempo até, né? Domingo passado, se não me falha a memória. Então Jesus, de 5 pães e 2 peixes, dividiu-os, fez os discípulos repartirem, e 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças ficaram fartos. Então aqui o texto de hoje mostra que Jesus, ele se retirou porque queriam fazê-lo rei. Opa! Quem mais do que ele deveria ser o nosso rei, o Messias prometido, resolver os problemas da comida, da alimentação, da sobrevivência e ser o nosso rei em Jerusalém. E fazer até uma reforma religiosa também. Então essa era a situação e Jesus subiu uma montanha para orar, às escondidas. Os discípulos pegaram um barco e foram para o outro lado. Nesse meio tempo, uma palavra, o texto anterior a esse de hoje, Jesus de repente aparece, os discípulos com dificuldade, contra o vento, remando, e Jesus aparece andando por cima da água. Então essa história vocês já ouviram também. Ele entra no barco e com facilidade eles chegam ao outro lado. Então com Jesus tudo é possível. E aí, quando ele chega do outro lado, já havia gente esperando. Por isso essa pergunta, como, Rabi, nosso mestre, como chegaste aqui? Quem leu, os discípulos sabiam, né? Mas eles não sabiam. Era para começar uma conversa, no fundo. E Jesus então vem com essa resposta: vocês não estão me procurando porque vocês querem aquilo que eu posso dar e quero dar. Vocês me procuram porque resolvi o problema da fome ontem. Mas eu posso dar uma coisa a mais. E o que Jesus promete, né? Veja só, ele fala ainda, né? Vocês
viram aquele sinal. Não foi por isso. Quando Jesus faz um sinal, milagre para outros evangelhos, significa que aquele exemplo dado é mais do que simplesmente uma maravilha que só Deus pode fazer. Já ouvimos essa explicação. Então, o sinal aponta para algo mais. Esse algo mais é que Jesus quer dar aqui também, né? Então, esforçai-vos pelo alimento, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. E quem é esse alimento? É o Filho do homem, o Filho de Deus, Jesus. Ele mesmo fala. E esse alimento é que o Filho de Deus pode dar. Como é que ele pode dar? Porque é Filho de Deus. Ele se fez nosso irmão. Ele morre por nós para nos dar a vida. Não uma vida terrena, que a gente procura que seja feliz, que não falte nada, mas uma vida que continua no além, para sempre, com Deus, com todas as pessoas queridas que nós amamos. E aí a pergunta, veja só, ele fez um sinal, e aí ele promete dar um alimento que vale para a vida eterna, e eles perguntam, que sinal fazes? Que sinal vais fazer? Que sinal realizas para nós crermos em ti? Então aqui está mais uma prova. O milagre como milagre não causa fé. Havia gente que foi curada e que tinha fé em Jesus. E nos outros evangelhos se repete continuamente: filha, filho, vai em paz, foi tua fé que te salvou. Então, quando a pessoa tem fé em Jesus, em Deus, na sua proteção, acontecem esses milagres. A experiência da mão de Deus que pousa mansamente sobre nós, nos protege e nos ajuda para sair das dificuldades. Então, esse sinal eles estão pedindo de novo, né? E Jesus responde. E aí lhe pedem também obras, porque citam Moisés, né? Que obra que ele fez? Fez cair o pão do céu, aquele texto que nós lemos hoje, né? Acabamos de ouvir, não é? E Jesus então fala de uma outra obra. A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. O Filho de Deus, Deus envia seu Filho, que se encarna no seio de Maria, monta a tenda entre nós, como diz o Evangelho de João, quer dizer, convive conosco, e ele volta um dia para o Pai. Mas aqui ele veio para ser o alimento, para nos mostrar algo além daquilo que nós vemos com os olhos, que buscamos com o coração. É o próprio Deus, né? Então, essa é a obra de Deus, que acrediteis. Então, tudo que nós escutamos na palavra de Deus, as celebrações da Eucaristia, é essa a finalidade, que nós acreditemos naquele que ele enviou. A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele, o Pai, enviou. É Jesus. E aí eles pedem, né? Dá-nos sempre desse pão, né? Mas não era muito sincero. No capítulo 4, quando a samaritana diz, dá-nos sempre desta água viva, que mata a sede para sempre, né? Era sincera. Aqui, a gente vai ver, se continuando o Evangelho, depois, em outras leituras próximas, nós veremos que muitos desses que agora pediram, dá-nos sempre desse pão, não seguiram mais a Jesus, pelas exigências da fé. Então Jesus repete, né? O meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo.
E finalmente ele se apresenta: eu sou o pão do céu. Como é que Jesus é o pão do céu? É aquele que nos alimenta espiritualmente, que nos traz aquela fome, aquela sede, que superam a fome e a sede do corpo, que nós normalmente temos, mas a sede de Deus. Ele é que é o pão do céu, dá a vida do mundo, ao mundo. Quem nele crê, terá sempre desse pão. Então vejamos, essa continuidade do discurso de Jesus, se apresentando não como aquele que mata a fome do corpo, e que, como vimos na explicação, ele provoca um gesto. A fome pode diminuir de tantos milhões de pessoas no Brasil e no mundo, não é? Quando nós repartirmos esse gesto de partilhar os nossos bens. E quando nós celebramos a Eucaristia, nós recebemos aquele pão do céu, que é o corpo e o sangue de Cristo, o pão vivo descido do céu, mas que é representado, está presente nas espécies do pão e do vinho, que na hora do ofertório o padre, a oferecer, diz: esse pão, fruto da terra, né? Esse vinho, fruto da videira, portanto, fruto do nosso trabalho. Nós trabalhamos para sustentar o corpo. Nós trabalhamos e partilhamos para que ninguém passe fome. E Deus cuida que a nossa sede e fome de Deus nunca nos falte e seja sempre saciada. Que assim seja, meus irmãos e minhas irmãs.